Então vamos continuar aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer com essa distribuição de frequência é você fazer uma ordenação dos dados. O que é ordenar os dados? É colocar ele na ordem. Seja essa ordem crescente ou seja essa ordem decrescente, né? Então, nós vamos pôr na ordem crescente, que é melhor. Então eu vou colocar aqui. Pessoal, eu já coloquei na ordem crescente aqui. Mas o que eu ia colocar aqui nessa ordem crescente? Como é que eu faço essa ordem crescente? Na prática, eu faço assim. Se for no computador, você põe isso tudo no Excel, no A, e aí tem lá ascendente, descendente, você marca a coluna, vamos lá no Excel, você tem o A, né? Aí você digita todas as notas, aí tem um ícone lá com uma setinha com A lá ascendente. Você clica, marca, clica, ele põe tudo na ordem na mesma hora, tá certo? Já no nosso caso aqui manual, eu fiz assim, quer ver? Eu comecei aqui, a nota mais baixa 3,1, aí eu pus aqui 3,1. A segunda 7,7, aí pus 3,2, 7,7 deve estar mais ou menos aqui. A terceira 4,3, já está mais ou menos aqui, né? A quarta 7,4, está mais ou menos aqui. A quinta 8,2, já está acima de mais ou menos aqui. 7,6, está aqui antes, né? 5, aí 5 está mais ou menos aqui, né? 7,9 já está mais ou menos aqui. E fui colocando. Outro 7,5. Aí eu já vim aqui, não coube aqui, eu ponho aqui, né? 9,2. E assim sucessivamente. Aí repeti um 5. Aí eu venho e coloco outro aqui. Depois eu vou pôr na ordem. 3,1. Segundo 4,3. 5 teve 2. E aí eu conto, tem que dar os 50, tá? Então eu fiz isso na mão, né? Coloquei aqui, né? E eu obtive esses dados aqui, né? Então, por exemplo, se tinha 3, 5, eu repeti 5 3 vezes. Não posso discriminar. Eu estou falando isso porque alguém já falou assim, quando vai fazer na prática, falou, professor, tem 3, 5, eu ponho todos 3, claro. Girassol é da cidade de Palmas, Tocantins. Tá bom, obrigado, viu? Então, Girassol de Palmas, Tocantins, acertou lá, né? Então eu coloquei os dados aqui na ordem, né? Então a menor nota foi 3,1 e a maior nota foi 10. Aqui são 0, né, gente? Bom, então vamos lá. A segunda coisa que nós vamos fazer depois que nós colocarmos na ordem, nós vamos ter que achar o número de classe. Bom, por que nós temos que achar o número de classe? Eu vou explicar aqui para vocês, quer ver? Eu vou fazer uma tabela. Então, primeiro eu quero saber quantas classes tem aqui. Correto? Por quê? O que eu falei para vocês que era distribuição de frequência? Distribuição de frequência lembra que eu falei assim? É o número de vezes que vocês frequentaram dentro da sala de aula. Não é verdade? Então aqui também. Eu quero saber lá o número de classe, o número de quantas classes eu vou pôr nesse caso que eu tenho 50. Então, o número de classes, de uma maneira bem simples, é a raiz quadrada do número de dados. Se eu tenho 50 dados, vai ser a raiz quadrada de 50, que está aqui, ó. Número de classe é igual a raiz quadrada, eu tinha 50 notas, deu 7,07. Lembra que eu falei na aula passada aqui que é uma variável? Variável é tudo aquilo que varia, mas existe a variável discreta e contínua. Não existe 7,07 classe. Ou é 7 ou é 8. Então, como é que a gente arredonda os dados no valor mais próximo? Nesse caso, nós defendemos 7 classes, que está 7,07 está mais próximo de 7 do que de 8. A lei de Gerson, lei da vantagem, correto? Uma outra maneira da gente definir é na prática de 4 a 20 classes, correto?
Então, pessoal, eu coloquei ali, quando nós calculamos, a raiz quadrada. A raiz quadrada de 50 deu 7,07 classe. Aí vocês poderiam estar perguntando assim, para que outros tipos? Nós vamos ver vários outros tipos além desse. Por que não define logo 7? Aí eu vou explicar, cada caso, outro caso.